Olá, eu sou a Deise Eckert von Dö, sou brasileira, faço doutorado na Universidade Unicinos, do Rio Grande do Sul, Brasil, em cotutela com a Universidade de Múrcia, da Espanha. Meus orientadores são a professora Flávia Albino Correia Verle e o professor Jesus Molina Saurim. Eu venho falar para vocês um pouco hoje sobre a gestão da escola, o que é preciso construir para alcançar uma educação inclusiva plena. Os objetivos do nosso trabalho são analisar o contexto histórico, então, ligados aos estudantes em situação de discriminação por seu desempenho funcional, a partir dos 3 blocos de deficiência descritos por Januzzi, e estabelecer um paralelo com o tipo de gestão da escola que estava presente em cada um dos blocos, para poder refletir e repensar os olhares e os lugares demandados para as pessoas em situação de discriminação pelo seu desempenho funcional e também para construir e reconstruir uma interpretação das políticas públicas do Brasil, baseadas na agenda internacional. Como metodologia, a gente utiliza a concepção interpretativa, porque ela, mais do que explicar sobre as causas dos fenômenos, ela busca interpretar e compreendê-los para que a gente consiga modificar o meio. Libânio refere que a transformação do contexto significa estar vinculado a uma atividade que põe em ação um sistema organizacional. Bom, quando a gente fala em transformação do contexto, a gente tem que pensar em uma gestão onde todos os atores são importantes e estão envolvidos no ambiente escolar, e onde todos estão vinculados aos processos e contextos que constroem e formam os indivíduos para a apropriação, para o reconhecimento e o respeito às diferenças. E quando a gente fala em sistema organizacional, a gente tem que pensar que dentro dessas organizações escolares destacam-se a interação entre as pessoas e a sua participação ativa na formulação dos objetivos. No sentido de reorganizar o lugar para as pessoas em situação de discriminação pelo baixo desempenho funcional, dentro da esfera do direito, a gente precisa reconhecer a escola como um espaço social de construção de conhecimento para a vida, né? E isso, conforme a Cari Santiago, implica na construção de novas relações com as questões vinculadas às identidades e às diferenças, na sala de aula e na compreensão de que as diferenças são construídas social e culturalmente com base nas relações de poder, ou seja, o processo de produção, né, de hierarquização das diferenças pode ser desafiado e desestabilizado, né? Então, a gente também pensa, né, conforme a Unesco traz, que a inclusão é um imperativo moral, é um pré-requisito para a educação em e para democracias fundamentadas na integridade, na justiça e na igualdade. E que, nesse sentido, todo estudante importa, e importa igualmente. Como marco da agenda internacional, a gente traz a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque no Brasil ele foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos a ser internalizado como norma constitucional, né? E ele também traz e faz um divisor de águas, ou seja, ele descola o contexto somente do déficit da deficiência e traz um alargamento no olhar para o modelo social, né? Ou seja, a deficiência não está mais na pessoa, mas sim no contexto. Então, a gente precisa trabalhar para a remoção de barreiras, né, existentes para que todos possam participar da sociedade. E nesse sentido, então, a gente traz os 3 blocos conforme Januzzi, né? E, ao mesmo tempo, a gente traz um paralelo, então, com as concepções de gestão da escola, para poder pensar esses 3 blocos, né, no contexto da deficiência. O primeiro bloco refere, né, como sendo completamente centrado na deficiência, ou seja, no contexto orgânico, né? E
Quando a gente fala nas questões da concepção de gestão dentro desse bloco 1, a gente também vê que são concepções de gestão completamente racionais, burocráticas, né? Que estão diretamente ligadas à ordem, ou seja, não tem nenhuma participação do sujeito ou do social, né? Sendo estes, então, destituídos do saber. Ou seja, nesse bloco 1, todas as concepções de gestão tinham a ordem como prevalecendo sobre o social. Era um contexto administrativo. Né? Já no bloco 2, a gente tem, então, um contexto centrado na deficiência e na educação, ou seja, o bloco 2 trazia muito forte o contexto como sendo baseado, né, na educação. E nesse bloco, ele era subdividido em integração e inclusão, né? O contexto integrador, então, apareciam as concepções de gestão da escola que traziam uma organização fragmentada, né? Nunca atingia a sua totalidade, sempre eram trabalhados em partes. Já no contexto inclusivo, as concepções onde a ação organizadora e a prática compartilhada eram a mola propulsora para a mudança do contexto. Então, aqui no contexto, no bloco 2, no viés da inclusão, começava a aparecer uma reestruturação do sistema. Né? O bloco 3 é o bloco que realmente, então, está centrado na transformação do contexto. E ele, então, considera a complexidade do sujeito e refere à mediação, o contexto socioeconômico, político, cultural e autônomo para transformar esse contexto. E dentro desse viés, então, as concepções de gestão democrático participativa e de qualidade social, a comunitária, as comunidades de aprendizagem dão conta desse período, né? Pois eles atuam para transformar o meio em que estão a partir do respeito à diversidade e ao olhar singular para cada um dos sujeitos. Bem como é ratificado na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, hoje, a gente precisa atuar na gestão da educação inclusiva, ou seja, na gestão do contexto e da cultura inclusiva, conforme foi analisado no bloco 3, trazido pela Januse, né? E em termos de gestão do contexto e da cultura inclusiva, as ações precisam abranger o sistema, ou seja, os professores, as famílias, as comunidades, né? E as pessoas dentro de suas singularidades. Podendo pensar nisso, a gente também tem que pensar que neste bloco 3, a gente precisa ter, conforme a Abraham nos traz, 4 grandes tipos de reações esperadas nos professores frente às mudanças. Um professor com profissionalismo docente, ou seja, um professor que aceita a mudança, né, como uma necessidade relacionada à situação presente, e uma realidade objetiva, ou seja, ele consegue se colocar frente à mudança de forma positiva e modificar o contexto em que está inserido, né? Então, nesse sentido, a gente pensa que a gestão é uma grande mola propulsora da mudança do sistema e do contexto do olhar e do lugar voltado à pessoa com diversidade funcional, porque ela nos traz um novo olhar, né, e uma nova proposição para esse sistema até então muito integrador, muito excludente, né? Então, o professor, assim como todos os atores que estão envolvidos na escola, são importantes para a mudança do sistema, porque no olhar social da deficiência, que é trazido no bloco 3,
o contexto precisa ser visto, sim, né, como uma barreira, e é a partir disso que a gente tem que trabalhar e atuar, e não mais somente pensando que a pessoa que traz a deficiência, né? Então, eu agradeço e espero ter explicado um pouquinho para vocês sobre o que a gente vem estudando. Obrigada.